Você tomou a consciência do que de fato é crescer? Ou está tomando a partir da primeira parte dessa leitura? Essa já é a segunda. Vou dar continuidade à mensagem que eu estou canalizando aqui. Vou até tirar mais algumas cartas de um outro tarô para confirmação. Mas eu adoro que a gente já parte exatamente no ponto que traz a confirmação. Então aqui é um processo que ele está sendo um processo muito provavelmente de libertação de toda uma gama de crenças e padrões do que você achava possível ou não para a sua vida, de como você acreditava que você poderia ou não criar a sua própria forma de manifestar a sua realidade, retomando o seu poder de volta. E o mais importante aqui, compreendendo, masterizando o processo de não fazer ação por fazer ação. Como assim? Não é que você tem que ter uma agenda ocupada o dia inteiro, não é que você tem que estar fazendo coisa o dia inteiro, não é que você tem que estar produzindo o dia inteiro. A grande sabedoria de pessoas que talvez não nasceram na riqueza, mas aprenderam a criar riqueza, é o processo de aprender a cultivar a energia para direcionar para aquilo que vai fazer sentido. Ao invés de só sair por aí atirando para todos os lados, sair por aí com essa energia mais imatura e talvez proveniente de crenças herdadas de que o seu valor é diretamente proporcional ao quanto você produz num dia. Isso é um processo, gente, que antes do século XV não existia. Esse é um processo que antes da caça às bruxas na Europa, nessa época, século XV, XVI, XVII, não existia. Você não tinha o mesmo período de produção, de segunda a sexta, de 7 a 5. Você não tinha um período de descanso só de fim de semana. Eram formas de existência completamente diferentes e a distribuição de poder, ela também era completamente diferente. Bem como a capacidade de exercer autoridade sobre a sua própria vida. A capacidade de exercer autoridade sobre o seu próprio corpo. A capacidade de exercer autoridade sobre o seu prazer, sobre a sua cura, sobre a sua energia. Essa talvez seja a maior revolução que a gente, como mulheres principalmente, mas não exclusivamente, podemos viver, que é de retomar de volta esse poder para si, retomar de volta esse poder de aprender a descansar, de aprender a tomar ação alinhada com um propósito maior, em primeiro lugar, se conectando de volta com a sua intuição. O que eu faço no processo de mentoria é justamente ir apontando quais crenças, quais padrões você está carregando e que estão sendo não é um corte, porque você não consegue se distanciar total da sua energia divina, senão você não estava nem vivo mais. Só que é um distanciamento tão grande que é como se você só escutasse um chiado e olhe lá, que talvez é em mandarim, e você não consegue entender nada. Para isso que eu tô aqui, para poder traduzir, para poder te explicar o que às vezes você não está sabendo discernir aí dentro. O processo de mentoria é um processo
para poder te ensinar a falar essa linguagem de volta. E eu já mencionei na primeira parte, tá rolando uma ação lá no meu Instagram, que é para poder sortear esse livro, uma consultoria, não é o processo de mentoria inteiro, tá? Não são 6 meses, mas é uma consultoria que já é o que vai dar, assim, uma clareza absurda em relação aos processos de repetição de padrão e os processos de real conexão com a sua alma. E aí aqui, a grande sabedoria está no agir a partir do coração. Sim, para criar a sua riqueza, para poder dar passos constantes, contundentes na direção que o seu coração chama. Então não é insistir num caminho que seu corpo está gritando para você parar. Se você está perdido nessa, pelo menos vai lá participar do desafio na rede vizinha, com esse livrinho. Porque a sua mente está tão condicionada a criar os mesmos problemas, a reclamar das mesmas coisas, a se apegar às mesmas crenças, que você precisa de algo externo para te tirar. Eu comentei na primeira parte que um dos processos que eu compreendi quando eu larguei a engenharia, quando eu saí, terminei o trainee, e eu até tô contando uma história interessante sobre como foi uma das primeiras manifestações que eu fiz na minha vida, sem imaginar o que era manifestação, sem sonhar o que era isso, há 10 anos atrás. 10 aninhos já. E eu comentei porque eu me lembro como que a minha mente, ela queria forçar aquele resultado, ela queria forçar aquele caminho, ela queria forçar que aquilo desse certo. Contudo, eu tive algumas ajudas externas. Uma foi um curso que eu fiz durante o meu processo de trainee, não por ele, um curso à parte que eu escolhi pessoalmente mesmo. E a outra foi que um pouco depois desse curso eu morava numa cidade diferente de onde eu trabalhava. Isso é normal em obra de trecho. Então, eu geralmente tinha 1h30, às vezes até 2 horas, de horas itinerary, de sair da casa que eu estava, casa ou hotel ou o que fosse, e chegar até a obra. E eu comecei a fazer esse trajeto meditando. Não porque eu queria ser iluminada, porque eu não queria surtar. Porque a minha mente, ela estava presa num looping de trauma, dor, sofrimento, que eu não estava vendo saída. E a gente vai agora para a parte 3, falar disso. Para os assinantes, eu vou dar uma aprofundada na parte 3 para os assinantes. O grande aprendizado aqui é esse leãozinho que você tem que domar, o seu ego, é você treinar a sua mente para ela trabalhar para você, trabalhar a seu favor e não ir contra. Então, é começar a se conectar mais com a força do seu coração, sentir para onde ela tá te propulsionando, para onde ela tá te puxando, para onde ela tá te direcionando, e fazer a sua mente acatar o que seu coração quer e trabalhar ao favor dele, não o contrário. Vou fazer uma parte 3 aqui aprofundada para quem é meu assinante. Se você ainda não é meu assinante, é só você se tornar, clicando no meu perfil aqui em algum lugar, aí vai ter lá subscription ou inscrição. Aí você pode escolher lá e você tem alguns benefícios ao virar meu assinante, tá? Inclusive, quando eu entro ao vivo aqui, você pode tanto furar fila quanto ter direito a uma pergunta, independente de dar presente ou não, o que for. Então fica ligado lá e
Bora para a parte 3.